Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live. Espero que a gente consiga fazer. A gente sempre tem alguns problemas no início. Dessa vez, se Deus quiser, a gente não vai ter. Vou chamar o Luiz agora. Vamos ver se vai dar. Sim. Opa, Opa! tudo Olá, bem? tudo jóia. Conseguimos de primeira dessa vez? Será o milagre? Deus seja louvado. Opa, milagre de Francisco. Né? Para quem acompanha nossas intempéries aí Pois para é, tentar entrar rapaz. ao vivo, A gente hoje conseguiu de primeira abrir uma live assim, Deus seja é, louvado. seja louvado. Deixa eu tentar melhorar a iluminação aqui, mas eu Tá? acho que já está dando tranquilo. A sua está melhor que a minha, mas a minha está visível aqui. Uhum. Meu caro, que semana! Pois é, rapaz. Que semana, que De- semana. Deixa eu te contar uma. Diga. Ontem eu, por questões médicas, não me sentia capaz de acordar às 5 para acompanhar a missa. Mas, para quem nos assiste depois, ontem foi o enterro, né, do Papa Francisco, mas eu queria assistir a cerimônia ali no final. E, como costuma acontecer, o Espírito Santo me acordou na hora ali, né? Então Uhum. assisti, muito comovido, estava com os meus filhos em Itabirito, estava visitando um deles lá, que mora lá agora. E quando eu fui, já tinha encerrado, estava no banheiro e comecei a chorar. Uhum. E me lembrei de uma história e contei para os meus filhos essa história. Que quando o Brasil perdeu a Copa de 50, o pai do Pelé, todo, o Brasil todo chorou, né? Como se tivesse morrido a mãe, como dizia o Ziraldo, né? E o pai do Pelé chorava muito, aí o Pelé chegou perto dele, não, papai, não fica assim não, eu vou dar uma Copa para o senhor ainda, né? Aí meus filhos perguntaram se eu estava torcendo para eles se tornarem papa, né? Que eu contei para eles depois. Né? Uhum. Não espero tanto da divina providência, não, Sim, até porque eles estão muito bem relacionados, sabe? Então não espero entendi, tanto, entendi. Então, alguém não vai ficar muito feliz de você né? faz essa sugestão, né? Alguém aí, né? Foi uma forma também de. Foi uma lembrança que me fez rir num momento de muita tristeza. Embora eu confesso que essa semana para mim ela foi mista. Ela foi de tristeza, mas também foi de esperança, né? Sim, sim. E é interessante, eu não sei se você refletiu isso, Gabriel, essa semana, mas você viu como a gente viveu, o povo, né, fiel, católico, como é que a gente viveu os evangelhos da ressurreição, né? Os discípulos de Sim, Emaús, desanimados, que Jesus tinha morrido, é né? verdade. Uhum. Foi, foi uma semana em que a gente foi vivendo, e foi muito interessante, porque segunda-feira, desculpa eu estar falando, mas daqui Não, a pouco não. eu choro também. Mas foi engraçado porque segunda-feira tinha sido combinado que era um dia de boicote às redes, né? Segunda passada. Para quem não Uhum. sabe uma história, Uhum. né, aí a gente tem que contar, né? Lá no ano de 2001, um diretor de um portal da internet brasileira, era o IG, né? Era o IG. Sim. Teve uma ideia de fazer o Dia da Boa Notícia. Então não ia ser dado nenhuma boa notícia. Então ele programou com antecedência lá. É uma má notícia, né? Não podia ter uma má notícia, era só boa notícia, né? Isso. E ele marcou para o dia 11 de setembro de 2001. E quando foi 9h30 da É. manhã, foi suspendido o dia da boa Uhum. notícia, porque houve o 11 de setembro, os ataques às torres, né? E isso entrou para o folclore da imprensa brasileira sobre essa relação. E segunda-feira era dia de boicote às redes, né? E o Uhum. Papa morreu na segunda, né? Então não teve como, né? É. A gente compartilhar aquela dor. Assim, confesso que pessoalmente a morte do Papa foi um pouco parecida com a morte da minha mãe, Uhum. porque a minha mãe, eu viajava, eu a visitava todo mês praticamente, né? Eu morava em Teoflotone, ela morava em Vitória,
Vila Velha, mais exatamente. E toda vez eu voltava pensando: será que foi a última vez que eu vi a minha mãe? Será que foi a última vez que eu vi minha mãe? Sempre pensava isso. E naquele dia 3 de maio, eu voltei, falei com ela: olha, mês que vem eu volto, é a Copa do Mundo, vou ficar uns dias com a senhora, que foi feriado, foi férias, né? Coletivas durante a Copa do Mundo, né? E um abraço para você, Luzia, direto conosco lá de Santo André, paz e bem. E aí, dia 3 de maio foi, dia 2, para ser mais exato, foi dia 2 de maio. Foi o último, ela falece no dia 3, né? Eu voltei de Vila Velha, falando com ela: não, mês que vem a gente se encontra, né? Vai ser a Copa do Mundo e eu vou ficar um tempo com ela. E ela faleceu no dia 3. E o papo foi algo parecido, né? Ficou no hospital, em situação, em algum momento crítico, né? Sai do hospital, aparece na praça, aí embora eu achasse que ele não estava se recuperando quanto esperaria, gostaria, né? Mas ele sai na praça no domingo, né? Dá a benção pro povo, desfila pela praça e falece na segunda-feira. É o segundo Papa dos tempos recentes que falece na Semana Santa, né? Gurres Gala aí conosco, boa noite Meu também. irmão, Tudo tem muita bem? gente entrando aqui, eu não- fui assinando todo mundo, minha mãe entrou também. Tem uma Opa! pessoa participando, tem uma pessoa pedindo para participar com a gente ao vivo, Lúcia Bassoli. Ah, sim, Lúcia. Mas a Lúcia, vê com a Lúcia aí. Lúcia, você quer participar com vídeo ou só está acompanhando a gente? Se for de vídeo, você avisa que eu libero aqui, se quiser comentar alguma coisa. Mas então, e aí o Papa, né, o segundo Papa nos tempos mais recentes que faleceu na Semana Santa, João Paulo II, faleceu também no sábado da véspera do Dia da Misericórdia, ou seja, Uhum. seria liturgicamente o dia de ontem, festa que ele incluiu no calendário litúrgico, graças à sua devoção à Madre Faustina, polonesa, que foi apóstola da Divina Misericórdia, né? Então, e aí Francisco nos deixa também nessa. Não, Lúcia, é porque você pediu aí para participar com vídeo. Você quer participar com Uhum. vídeo ou só acompanhar a gente? É isso. E você, Gabriel, como é que foi a sua semana? Olha, quando eu estava comentando isso com meus irmãos ontem, sabe? Quando foi, acho que fevereiro, que o Papa foi internado e que teve um momento muito crítico, eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei uns 2 dias assim, assustado, porque, enfim, é aquela coisa que não cogitava a possibilidade dele ir embora. E eu acho que, no fundo, eu sentia muito medo dele enfrentar um sofrimento muito grande, né? Por exemplo, como foi, por exemplo, o sofrimento de João Paulo II, que ficou anos, né, assim, cada vez mais debilitado devido ao Parkinson, né? E eu não sei se eu conseguiria acompanhar Francisco tanto tempo, porque era muito contrastante com a imagem dele de sempre tão, tão ativo, tão alegre, assim, né? E além de que acompanhar o sofrimento dele seria muito penoso, muito pesado, assim. Então, foi aliviante para mim quando ele foi se recuperando aos poucos, ele estava melhor, né? E, de certa forma, eu acho que isso me preparou, né? Prepara a gente um pouco, né? E, Sim. opa, lembra que ele não é imortal, né? E eu fiquei muito mexido, claro, essa semana, mas, por outro lado, foi uma experiência muito particular, que eu chorei com um sorriso no rosto, porque a imagem dele era de tanta alegria. É tanto vídeo de piada dele, de coisas assim que a gente via e ria o tempo todo, sabe? E todas as lembranças eram lembranças muito alegres, muito. Né, eu chorei muito vendo um vídeo da jornada de 2013, sabe? Que foi o nosso primeiro grande contato com ele, além de tudo que significou a jornada, né? Eu estava lá presente, então. E são lembranças muito bonitas, muito gostosas. E eu percebi um pouco isso, assim, sabe?
até na mídia, nas pessoas que estavam fazendo a cobertura, e muita gente também, é uma tristeza misturada com uma leveza e com uma alegria pela vida dele, uma gratidão pela vida dele, sabe? Eu acho que essa é a palavra muito grande, uma gratidão por ter convivido com ele, né? Por ter e ele ter deixado esse legado. E uma coisa bacana foi que, apesar de tudo de negativo que a gente está vivendo das redes sociais hoje em dia, foi muito bom ter Francisco nessa época de redes sociais, porque a gente pôde ver muita coisa dele, sem depender só dos vídeos que a mídia divulgava para a gente. Então, o tempo todo tem vídeo, né? Quase infinitos os conteúdos dele, a gente vivenciar, né? O que ele deixou, o carisma dele, as mensagens dele. Então, isso foi uma coisa muito positiva, né? Mas, enfim, é uma emoção muito, muito forte, ao mesmo tempo de muita gratidão por tudo que ele fez, nos deixou. E agora eu acho que está passando a uma sensação, poxa, ganhamos um santo no céu, né? Uma Sim. sensação assim de Santo súbito. tanto súbito e nossa, agora a gente tem ele para sempre, lá em cima olhando pela gente, rezando por nós, né? E isso é muito forte. Eu acho que o grande santo, né, desse grande personalidade desse primeiro quarto de século, né? E que foi uma honra poder acompanhar tão de perto, assim, apesar da distância física, né? Mas de ter tanta coisa que a gente A compartilhou. Miticelli falou uma coisa que Hum, eu acho que foi muito sintética, muito na mosca. É como se tivesse morrido o nosso pároco, sabe? Aquele hum, padre ali que te acompanha, que fez o batizado dos seus filhos, que fazia, fez o casamento, que ia almoçar na sua casa. uhum, Não sim, chega a ser um sentimento da perda do pai, né? Não vou comparar isso. Mas é a sensação do pároco, do padre, daquele que está ali junto. E aí vem a ideia do pastor. Francisco conseguiu, e aí vem essa coisa fabulosa, essa reação que para mim foi inesperada. Eu não esperava. Havia um discurso e uma. Assim, eu sempre tomava como exemplo. Eu acompanho a vida da igreja desde 83, né? Aliás, vou abrir um parênteses rapidinho. Leiam os textos que eu tenho publicados, desde o Concílio até Francisco. Hoje eu estou terminando o texto sobre o último momento de João Paulo II, coincidentemente, que você citou aí há pouco. Fecha parênteses. O que acontece? A gente viveu nesse momento, né, com Francisco, uma proximidade, né, tão generosa, e a repercussão da morte dele, se a gente olhasse, né, voltando um pouco, quando o Papa falava uma coisa, eu me lembro do Papa na Guerra do Iraque, João Paulo II, foi até uma coisa curiosa, porque João Paulo II criticando a guerra e o George Bush defendendo a guerra em nome de Deus, o Bush pai ainda, né? E o João Paulo II dizendo que não, que a guerra destruiu o homem. Então era o homem de Deus defendendo o homem e o homem lá usando Deus para matar, né? Eu lembro que foi uma repercussão tremenda da fala do Papa. Então, o Papa fala sobre a guerra, o Francisco falava, e não havia uma repercussão visível disso. A morte de Francisco mexeu com todo mundo, como disse um perfil que eu acompanho no Blue Sky, né, que é uma rede social, o cara falou assim, de repente todos os ateus da minha timeline de luto, né? Quer dizer, foi uma repercussão, né, gigantesca, a morte dele, não a morte, a vida dele, né? Não foi. Eu costumo dizer, eu recebi um apelido de uma pessoa uns anos atrás de animador de velório, tá? Mas é elogioso, tá? Não é de contar piada em velório, não. E eu, porque eu fiz muito momento de velório, de rezar em velório. E é muito interessante, porque se você observar bem, o velório é o ambiente da vida da pessoa, pro bem ou pro não tão bem, né? O velório é um momento em que
para mim, é um fenômeno espiritual. É uma conclusão que eu chego. E, de repente, o mundo falou, nossa, aquela pessoa tão generosa, tão acolhedora. É uma coisa fantástica. Como a morte de João Paulo II foi muito forte, aquela última tentativa dele falar lá, e aquilo repercutiu muito. Estava escrevendo exatamente isso 10 minutos atrás, 20 minutos atrás. A morte de Francisco foi uma coisa que, de repente, as pessoas falaram, nossa, aquele homem, né? E é uma provocação para todos os católicos, especialmente para o clero, né? Para a reforma do clero, vamos dizer assim. Porque depois do que você vê, do que Francisco faz ao lado da Basílica, né, de São Pedro, cuidando das pessoas miseráveis que estavam ali. Como é que fica uma paróquia que não cuida dos seus sem-teto? Como é que fica uma paróquia que finge que não está vendo as pessoas ali na frente? Eu não estou dizendo que a paróquia vai conseguir tirar a pessoa da rua, até porque a condição de rua é uma coisa muito complexa, não é uma coisa simples, mas o Papa não tirou as pessoas da rua, mas ele criou um refeitório, ele criou um dormitório, ele criou um chuveiro, ele criou uma lavanderia para as pessoas sem teto em Roma. Aí você pensa assim, oi? E ele olhava nos olhos deles, né? Sim, e almoçava com eles no dia né? Almoçava com eles lá no Dia Mundial do Pobre, que é no segundo domingo, se não me engano, de novembro, né? Perto ali do ano litúrgico. E aí você fala assim, por que nunca fizeram isso antes? Porque foi aí, não dá nem para dizer. E aí, para terminar esse momento meu aqui, hoje o padre aqui em Nova Odessa falou uma coisa fantástica, que assim, ele falou que esse apelido é interno na igreja, né? Que apelidaram o Papa de Papa Teflon, porque tentaram grudar nele um monte de coisa. Ele é comunista, ele é herege, ele é não sei o quê, e não colou nada. No final sobrou o Papa que acolhia as pessoas, que, sabe, a Mircea Medeiros, a vaticanista, acompanha no Instagram. Era a nossa vaticanista, a gente cedeu para Era nossa, né? Já foi nossa, hoje é da Globo News. A Mircea falou que entre os jornalistas, ela chorando sem parar, né? Assim, nos intervalos de entrar ao vivo, mas ela falando que os jornalistas todos choravam, todos que conheciam Francisco. Então, assim, é uma coisa, sinceramente, que eu fico feliz, né? Porque essa alegria eu tinha, né? Como eu falei no texto que eu publiquei, tanto na segunda quanto ontem. Quem aproveitou, meu filho, aproveitou, né? Ninguém. Quem perdeu, perdeu. Deus vai dar a graça para a pessoa. Não vou dizer que a pessoa perdeu, que ela perdeu a graça, não, mas quem vivenciou essa alegria de Francisco, esse amor, essa misericórdia vivenciada, né? Essa coisa de doação, vivenciou. E eu vou dizer para você, eu vivenciei muito. E acho que perdi alguma coisa ainda, viu? Podia ter aproveitado mais, mas acho que... Hoje a tecnologia ajuda, né? É fácil a gente ter acesso, como eu falei, aos vídeos dele, aos textos dele, né? Que escreveu muita coisa aí, e o Gustavo brincando que a gente estava ostentando a Mircea. Pois é, não, a gente não podia prender ela, né, Gon? Isso é história, né? Isso é história, tá aí, ué. Não, eu vi também o padre Luiz, que fez 2 podcasts com a gente, também estava dando entrevista na Globo News, foi lá no estúdio da Globo News, que é bem bacana, assim. Inclusive, eu comentei no nosso grupo, né, como eu estou vendo boa parte da mídia muito mais interessada em se aprofundar um pouco mais das coisas da igreja. Pode falar? Desculpa, Barbedo, é porque eu estou com o WhatsApp aberto ao fundo do meu notebook, por isso que eu virei aqui para ler. Barbedo falando que a Leila Germano, que é uma influenciadora, né, no Blue Sky, acabou de falar, nossa, essa moça vaticanista da Globo News é muito boa, viu? É a Mircea. É a Mircea que está agora concorrendo com a gente. Olha que coisa feia, a Mircea está concorrendo com a gente da Globo News nesse momento, né? Não bastasse ter saído daqui, ainda está concorrendo com a gente. Então, quem quiser ver a Mircea, depois vocês entram no Globoplay, que dá para voltar um pouquinho, né? Dá para voltar um pouco de graça, lá você consegue. Eu sempre faço isso, eu assistindo a programação, eu pego o programa do início, volto. Mas eu estava dizendo que acho muito bacana, assim, ver como... Porque
até um tempo atrás, você notava assim, que era meio protocolar, né, a notícia sobre a igreja, e, e você não via muito interesse, muito de aprofundar, e é extremamente complexo. Você vê o conclave, como é complexo, tão misterioso, e é sempre aquela história, tem os favoritos, são tais, mas eles, os próprios analistas falam, mas quem é favorito não sai papa. Então, não é É, favorito, pomba. Presta entra papa e sai cardeal. é Papa, isso é cardeal. Então ninguém entra Papa, não existe favorito. Nunca existe. O único conclave que teve favorito foi em 2005, né? Que aí o Bento XVI do Ratzinger já estava bem cotado, não que ele não tivesse os concorrentes dele na época, inclusive Bergoglio teve muito votos ali, mas é muito mais misterioso e muito mais complexo do que a gente imagina, né? As coisas da igreja. E a gente via isso que um misto assim de não entendimento e um misto de não vamos, isso aí vou dar qualquer notícia aí, isso globalmente, né? Porque a gente vê as notícias, os portais europeus e às vezes até com mais má vontade ainda em relação a isso do que aqui, e noticiando de qualquer forma, pegando só a opinião do jornalista ali mesmo. E agora eu estou sentindo um pouquinho mais de tentativa de entender esse universo, chamando vaticanistas para opinar, né, para dar opinião. E tem a reportagem que você compartilhou, compartilhei também do G1, explicando mais sobre o conclave, né, um pouquinho mais a fundo, mostrando que não é um fla-flu de progressistas e conservadores, que é muito mais complexo que isso. Então, talvez seja um fruto de Francisco também ter, abrir um pouco mais de fazer com que a cultura popular, a mídia em geral e as pessoas olhassem para a igreja com um pouco mais de interesse, né, um pouco mais de simpatia, e ver que não era só o que eles achavam, aquela coisa tão estática, né, tão simplista como eles colocavam, de certa forma. E, Pode falar? Gabriel, e a Miceli, ela fala muito isso, que o Papa mudou profundamente a relação com a comunicação, com a imprensa. Sim. Embora houvessem entrevistas no avião, né, do Papa, sempre teve, né, ele tornou essas entrevistas mais frequentes e, ao mesmo tempo, ele tornou a comunicação mais transparente. Tanto que a cobertura, os comunicados dados da situação física dele no hospital eram, de fato, o que estava acontecendo. Não foi omitido nada. E aí a gente Depois fala ele escrevia de próprio punho, né? e a gente pode falar isso com tranquilidade, porque haviam pessoas, há muitos brasileiros que trabalham no Vatican News, né, que confirmavam isso. Eu Uhum. digo assim, que tinha aí o contato, a, a liberdade para conversar com as pessoas e falar, olha, às vezes uma coisa a mais saía, assim, saía extraoficial, mas nada muito diferente. Ele muda a relação, Uhum. que é a questão da transparência que ele traz, né? A Sim. Cúria Romana, né? E, e é interessante que você citou essa entrevista no avião. Eu lembro que ele tinha medo disso no início, né? Quando ele veio para o Brasil, eu lembro da cena, ele falou, não gosto de entrevistas. Aí falou, na volta da entrevista, na volta da jornada, né? E aí, na volta da jornada, ele deu aquela primeira entrevista no avião, e foi quando a Ilse Scamparini fez aquela pergunta clássica, né, sobre os gays, que ele fez a clássica resposta lá, né? Se a pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgar? E aí, parece que ele achou interessante aquele modo de comunicar, foi ganhando mais confiança com os jornalistas e foi passando a se comunicar mais frequentemente, perdendo o medo daquilo, né? Agora, por outro lado, Luiz, eu me entristece um pouco ver muitos católicos meio enciumados com gente de fora da igreja gostando do Papa. Não sei se você sentiu isso também. Porque é claro que eles não vão ter a compreensão tão complexa de tudo, né, de como funciona, como a gente às vezes tem. Mesmo a gente não tem tanta compreensão assim, né? Mas pessoas como falando, poxa, não, é como que se dissesse, o Papa é nosso. Quem são vocês para chorar a morte dele? Né? Quem são vocês para ficar enlutados? Quem são vocês para entender o que ele quis dizer? Vocês só distorcem como diz, né? Ciúme de irmão não é só na
Parábola do filho pródigo, né? Exatamente, né? É, e aí aquela coisa, Jesus não veio só para os justos, ele falou isso claramente, né? E já colocando justo, entre aspas, que a gente não tem nada de justo, mas assim, quem poderia imaginar que o Papa seria só para a igreja? Não, pelo contrário, se ele é um seguidor de Jesus, ele tem que ser para todo mundo, né? E, e é muito curioso isso, porque as pessoas, ao mesmo tempo, dizem que querem que todo mundo se aproxime, que todo mundo entre na igreja, que todo mundo seja evangelizado, mas quando isso acontece, opa, não, mas não é bem assim, né? Porque é como se tivesse que ser só do jeito que eles querem, da forma como eles querem, passando todos os preceitos rígidos que eles querem, né? Isso não tem nada a ver com o espírito evangélico, né? Não tem nada a ver com o espírito de Jesus, dos evangelhos, né? E que é justamente o que o Francisco mais pregou, a igreja é para todos. E quando ele falava todos, ele Todos, sempre repetia todos, todos. 3 vezes, todos, 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 No até mestre, mais. né? Ele sempre falava isso, né? Para todos, não, não importa quem, né? E tem uma entrevista que eu achei até interessante, que perguntaram a ele a esse respeito, mas as pessoas estão em situação irregular, quando elas vão comungar e tal, às vezes continuam ali, mas elas não continuam pecadoras, alguma coisa assim. Ele falou, olha, aqui não é pecador, eu sou pecador, né? E isso deixa muita gente possessa, né? E, enfim, Eu é muito conheci, complexo. Ah, Gabriel, eu conheci um dependente químico que ele, com frequência, e com uma vida bem complicada, assim, né? No dia a dia, né? Que com frequência fazia leitura na missa, né? Não vou dizer a cidade, deixa pra lá. E aí uma amiga minha veio conversar comigo. Falei, nossa, você vê fulano, a gente conhece a vida dele, faz leitura na missa e tal. Ainda eu falei assim, imagina se ele não fizesse, né? exatamente. Deixa o rapaz procurar Deus ali e tal, né? Isso. E é melhor assim do que se ele não procurar, né? É, dá para compreender, assim, o risco de você relativizar demais as coisas, o risco de você desconsiderar o que é de errado, mas e é claro que há, né, esse risco que a gente vê o tempo todo, o que a gente mais vê na igreja é gente usando da misericórdia para passar pano nos próprios defeitos, os próprios problemas, né, e vira uma hipocrisia, né. Mas eu acho que o Francisco deixou isso muito claro lá no princípio, quando ele disse assim, olha, eu prefiro uma igreja que saia e se suje, né, tipo assim, você tem medo de se sujar indo ao encontro do mundo, das pessoas. Eu prefiro você ficar com a roupa suja do que você ficar preso dentro da igreja, fechadinho, limpinho, né? Isso é muito forte, essa mensagem, assim, né? E confiar que cabe a Jesus separar o joio do trigo, né? Não é a gente que tem essa capacidade. É óbvio que eu concordo em você tomar cuidados com lideranças, por exemplo, assim, né? Tipo, o que a pessoa vai estar dando de testemunho, né? E a gente vê isso o tempo todo no clero, né? Principalmente com questões de abusos sexuais, né? Que aí foi o que Francisco deixou claro, olha, tem coisas que não dá para tolerância, misericórdia é Tolerância uma zero. coisa, misericórdia é uma coisa, perdão é uma coisa, tolerância com erro é completamente diferente, né? Então, a gente tem que ter muito claro essas coisas, né? Agora, por outro lado, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande por que alguns pecados você pode comungar e outros não pode, por que algumas coisas públicas são mais pesadas que outras, enfim, né? Eu acho que uma Tem reflexão uma, que o tem uma Francisco fez que a gente tem que permanecer, tem que continuar com ela. duas observações. Tem uma história muito interessante de Dom Valdir Calheiros, que foi um bispo atuante em Volta Redonda, na linha progressista, né, preocupado com os pobres e tal. E Dom Valdir era padre ainda, trabalhava numa favela carioca, eu não lembro exatamente qual comunidade. E tinha lá um cara que tinha uma fábrica, não sei se era de sabão, era uma fábrica lá, e ele explorava os trabalhadores. Isso é década de 60, não tinha salário mínimo, não tinha registro, né? Era uma exploração muito grande, terrível.
E aí esse empresário, esse dono dessa fábrica lá, que explorava o pessoal, morria gente, era um negócio terrível. Levou um dinheiro para ele na igreja no domingo, falou assim: eu trouxe aqui para os seus pobres. Aí Padre Valdir falou assim: meus não, seus pobres. São meus não. E a gente acha que aquela situação, né, daquela exploração terrível, né, que gerava morte, que gerava, né, uma coisa bárbara, né, aquelas coisas de revolução industrial lá atrás, né, vamos dizer assim, entre aspas, aceitável. Gabriel, direcionando para outro lado, a gente falou dessa semana, falou de algumas impressões da morte do Papa. Esse podcast está terminando, né? Não a nossa missão, né? Mas os filhos de Francisco, em breve, esse podcast vai se encerrar em homenagem ao próximo Papa, inclusive, né? Para a gente não ficar parecendo que é igual os sede vacantes por aí. Mas esse podcast ele começa num contexto, ele começa na Praça de São Pedro, 28 de março de 2020, né? Querendo ou não, aquele momento foi, né, simbolicamente, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente se conheceu bem depois, né? Bem-vinda, Catarina, também. A gente se conheceu bem depois, mas aquele momento lá na Praça de São Pedro, que, como nós dizíamos no podcast, quem quiser vai lá ouvir, era um momento histórico, era uma coisa que ia ficar para sempre. E foi o que todo mundo lembrou agora, quando o Papa estava doente. Ele rezou, o que eu vi de post no Instagram de pessoas que não eram necessariamente religiosas, ele rezou por todos nós, vamos todos nós rezar por ele agora. Né? Nós começamos ali uma trajetória dentro de um contexto eclesial, na prática que a gente entrou, do tipo assim, peraí, nós temos um Papa que está nos orientando, e não era só sobre a pandemia, era sobre muita coisa. E assim, sobre a questão do Papa Teflon, né, que eu comentei agora há pouco, do apelido que deram para o Papa, porque nada colava nele, porque isso me chamou a atenção enquanto na homilia hoje do padre aqui em Nova Odessa, eu fiquei pensando nisso. Poucos papas foram tão agredidos quanto Francisco, por cardeais, por bispos, por leigos, por institutos leigos brasileiros, por filósofos já falecidos. Ele era agredido, xingado em rede social. E isso não afetava ele. Entrava no ouvido, saía no outro. Claro que ele tomou medidas disciplinares quando fosse o caso. Mas aí tem uma coisa interessante que alguém comentou essa semana, não lembro quem. Ele não se incomodava de ser agredido, ele se incomodava quando outros eram agredidos. E aí vem talvez a coisa mais louca do pontificado de Francisco, que ninguém comentou nesses dias. Ele fez todos os bispos do Chile renunciarem. Ele fez uma conferência episcopal inteira renunciar. Nem todos, eu acho que foram desligados, ele ia decidir de quem ele ia aceitar a renúncia, mas todos foram obrigados a renunciar. Obrigados, na prática, obrigados. Não foi, o Papa. Não, ele falou, não dá para vocês ficarem. Gente, uma conferência episcopal inteira por conta dos escândalos de pedofilia cobertados no Chile. Uma conferência, todos os bispos de um país tiveram que renunciar. Isso assim, nunca aconteceu. Não acredito que isso tenha acontecido. Não existe. Tudo bem que até porque a relação Papa e Bispo, como nós conhecemos hoje, tem uns 200 anos no máximo. Talvez nem isso. Talvez depois do Concílio Vaticano II, com o fim do padroado, aquela coisa toda. Mas é fantástico, imaginado. E ele assim, e ele não era uma figura guerreira, combativa, vamos partir para a briga. Não. Ele era xingado. E às vezes ele fazia graça disso, ele fazia piada disso. E isso eu acho uma coisa espetacular. Porque a gente fica ofendido, chateado quando pisam no nosso pé, quando criticam a gente, quando procuram uma confusão. A gente gosta de brigar. Ele não. E ele era Papa.
Ele não era diretor de escola, psicólogo, padre de paróquia, ele era o Papa. E o povo xingava ele e ele de boa. Ele viveu na pele a bem-aventurança, felizes aqueles que são perseguidos por causa de mim. Ele era feliz, né, sabendo que estava sendo perseguido por divulgar o evangelho. Isso é muito forte, isso é muito forte. Você falou dele levar para um bom humor, ele sempre falava, rezem por mim, sempre que ele encontrava alguém, rezem por mim. Aí depois que ele passou a ser atacado, ele falava, rezem por mim, a favor. Porque Ótimo, teve um bispo, eu acabei de ler isso, estou fazendo é, pesquisa para os textos que eu estou escrevendo, teve um bispo que desejou, falou publicamente, espero logo a morte de Francisco. Né? E assim, ele, não porque estava eu nem acho que quando está no meio da confusão, a gente fica esperando que em algum momento vai ter um problema, mas não, passou. Teflon, não colou nele o ódio que jogaram sobre ele. Era uma assim, é um testemunho espetacular, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas estão fora da igreja, né? É possível que muitas pessoas que vão nos assistir aqui não acompanham o dia a dia, né, das polêmicas da igreja no mundo e tal, né? Ele levou isso sabe, foi acusado de herético, foi acusado de tudo, né, de todo tipo na verdade, anticristo. profundamente perseguido pela igreja dos Estados Unidos, né? Profundamente perseguido pela igreja nos Estados Unidos, muitos bispos, claro que nem todos, né? Mas uma pressão muito grande. Por quê? Basicamente porque ele tirou do centro de tudo o dinheiro, no que se refere à conferência. Hoje, eu não vou conseguir localizar aqui, eu vou ver se eu localizo aqui no nosso, que eu coloquei aqui. Ele fez uma mudança na geografia política da igreja. Deixa eu ler aqui, Gabriel, tô com deixa eu abrir aqui. Não, tem que. Então, olha só. No conclave os cardeais, na época de Bento XVI, né, no conclave ao final do pontificado dele, eram 13 bispos da América do Norte, e hoje são 13 bispos, cardeais na América do Norte, e hoje são 13 cardeais da América do Norte. A América do Sul, a América Latina, tinham 13 cardeais no Bento XVI, agora tem 43. Né? A Europa, com Bento XVI, tinha 58. Agora em Francisco são 113. A África eram 9, hoje são 28. Né? A Ásia tinham 9, agora são 37. O Oriente Médio não tinha 1, agora são 3. A Oceania não tinha não tinha nenhum, agora são 4. Então nós temos uma mudança geográfica significativa. E é uma coisa interessante, eu li uma coisa muito interessante hoje, hoje não, foi ontem, que um dos problemas que João Paulo II e Bento XVI tiveram é que eles eram muito inteligentes, e eram mesmo, eram sumidades, né? Bento XVI, então, e quando a pessoa é muito inteligente, às vezes ela acha que tem a resposta para tudo, e não ouve os outros. Eu lendo um texto hoje de 2013, quando o Francisco assume, e a Cúria Romana estava uma bagunça completa, depois leiam meus textos aí que vocês vão ver alguns detalhes disso. Ele falou assim, não, o negócio está muito bagunçado, eu não tenho condição de resolver isso não, eu vou formar uma comissão de 9 cardeais para ver como é que a gente faz isso. Quer dizer, mas é uma inteligência política dele de falar assim, não, vamos chamar os outros aqui. E é muito interessante, Gabriel, também pesquisando para esses textos, que quando o Bento XVI renuncia, e aí, quem assistiu o filme Conclave, o grande erro do filme Conclave para mim, o grande erro, o maior de todos, os cardeais chegavam direto para o conclave, não é assim que funciona. Os cardeais, a partir da morte do Papa, eles se reúnem todos os dias. Né? Todo dia tem reunião de cardeal lá no Vaticano, desde a terça-feira. Né? Todo dia os cardeais. Aí vai chegando, agora parece que já estão todos lá. E nessas reuniões é que o pau quebra. Quando eles entram na Capela Sistina, aí eles rezam. Antes o pau quebra.
Eu digo pau quebra, entre aspas, é a maneira de dizer. Mas pode ser que o pau quebre mesmo. Porque ali eles vão apresentar. Bom, dito isso, nessas reuniões dos cardeais, antes do conclave de Francisco, que elegeu Francisco, as falas eram: tem que reformar a Cúria Romana. Tem que reformar a Cúria Romana. Porque era uma série de escândalos sucessivos. E Francisco reformou a Cúria. Eu brinco dizendo que a Cúria Romana, hoje, de romana só tem o CEP, porque ela passou por uma mudança significativa, tanto da presença universal da igreja, no sentido de gente do mundo todo, como também dos princípios que estavam ali colocados. Bom, eu disse isso tudo, né, Gabriel, para remontar aqui o que nós. Como é que você sente, fiz a fala longa, passo para você para dizer como é que você sente essa trajetória do podcast, né? Todos os episódios que nós tivemos, as lives, trazendo essa vivência, esse olhar sobre Francisco e, ao mesmo tempo, o olhar de Francisco sobre o nosso dia a dia, sobre a igreja. Olha, eu olhando para trás, algumas vezes eu acho que a gente foi um pouco presunçoso, né? Porque a gente colocava assim a descrição do podcast, conversando sobre o mundo atual, sobre a ótica do Papa Francisco, e quem somos nós, né, para representar a ótica dele. Mas no contexto que a gente criou, como você lembrou, né, a gente já estava conversando sobre montar alguma coisa antes de começar a pandemia, eu lembro disso. Aquelas conversas, vamos marcar, vamos fazer alguma coisa e tal, né? E quando detonou a pandemia e que a gente viveu um momento super obscuro de negacionismo, e o negacionismo teve muitas fases, né? No primeiro, não, vai ser só uma gripezinha. Depois, quando não tinha mais como negar a pandemia, não, não precisa de ficar trancado, a gente tem que, a economia é mais importante, né? E aí o Papa, ele deu uma resposta no Ângelus, né? Que foi, parece que foi meio direcionado ao Brasil, que ele falou, a vida é mais importante que a economia, né? E a gente via muitos católicos perdidos, né? Muita gente assim. E foi no intuito de falar, olha, a gente não precisa ficar que nem barata tonta, a gente tem alguém que guia a gente tem um direcionamento, a gente tem alguém em quem se apoiar, né? Porque a gente estava numa sensação, eu lembro muita gente perdida, quem que eu ouço, cada um fala uma coisa, a pessoa fala uma coisa ali, né, em relação a como se portar naquele momento tão difícil, né? E tanto que o nosso primeiro episódio foi sobre a questão das missas, né? Que a gente estava tendo missas presenciais e tal, então a gente fez questão de conversar sobre isso, né? E depois a gente foi retomando, puxando um pouco, né? Fazendo nosso trabalho pequeno de formiguinha, para levar um pouco para as pessoas o espírito do pontificado de Francisco, né? Não só com coisas diretas dele, mas envolvendo tudo que ele pregava, né? O espírito do pontificado. E ao mesmo tempo dando essa sensação filial, né? Essa sensação, pô, nós temos um pai, né? O Papa significa pai, alguém que estaria ajudando, não só nos guiando, mas nos acolhendo também nesses momentos. E, como você falou, aquele momento lá na Praça São Pedro vazia foi o ápice, assim, dele sozinho, como se carregasse o mundo nas costas, e aquela chuva serena caindo, assim, sabe? Parece cena de filme, né? Parece que foi tudo armado até aquele momento, né? Como se Deus estivesse chorando, né? Junto com a gente naquele momento ali. E ele dizia que ninguém se salva sozinho, que todo mundo precisa do outro e que a gente estava todo mundo no mesmo barco, né? E que era o momento para a humanidade ter esperança e se unir. Infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Mas acho que a mensagem ficou e o legado dele ficou também. Para mim ficou muito forte essa semana que ele, como o Padre Júlio falou, né? Ele não vai ser compreendido totalmente agora. Isso aí é questão de muito tempo até a gente ir ruminando e entendendo e se lembrando, né, da memória de Francisco e rezando por ele, né, rezando, aliás, pedindo a intercessão, pedindo para que ele rezasse, que ele reze pela gente. Agora ele está mais privilégio para fazer isso, né?
Assim como o Concílio Vaticano II, né, que está ainda em pleno desenvolvimento, e ele dizia isso, o concílio leva 100 anos para ser colocado em prática, a gente está na metade ainda, né? Eu acho que o pontificado Francisco também vai ser isso, vai ser algo que a gente vai colher muitos frutos por muito tempo ainda. Ele iniciou, assim como Francisco de Assis, ele iniciou uma reforma na igreja, ele iniciou um momento de voltar para a essência do Evangelho de Cristo, e nisso ficou muito claro a ousadia dele de se chamar Francisco, seu primeiro papa em 200 e tantos que tiveram essa coragem, né, de falar, olha, porque ele viu que era um momento de renovar, era um momento de renovar ao mesmo tempo voltar às origens, né? Foi o que São Francisco de Assis fez, né? Então eu acho que ele vai ser muito lembrado por muito tempo ainda em relação a isso tudo. E voltando à sua pergunta sobre o podcast, eu acho que foi um tempo de privilegiado, né, da gente poder conversar sobre ele, conversar sobre a mensagem que ele traz, o espírito do pontificado dele, se identificar como filhos de Francisco mesmo, né, e de carregar isso para a vida, né, que agora a gente vai levar para, enfim, no coração isso tudo que a gente viveu nesses momentos, né. E a gente teve o faro de ir no lugar certo antes da Globo News, né? A gente, Exatamente. a gente correu para a Globo News andar, cara. Olha que coisa linda. Tiveram muitas coisas bacanas, nossa, Que coisa linda. né, Sério, Padre Luiz, tantos convidados Não, excepcionais. e aí a gente já vai avisando, a gente vai fazer uma espécie de uma coletânea, não sei ainda como, mas a gente vai fazer uma Uhum. coletânea do podcast. Vamos ver, eu ainda estou pensando, Gabriel, vamos pensar junto. Como é Você deu essa ideia, eu gostei, mas eu pensei, gente, imagina o trabalho que isso vai dar. Eu não sei, a gente de É repente muito pode. material. A gente pode fazer de repente por escrito, colocando o lugar certo da pessoa ouvir alguma coisa, entendeu? Eu acho que pode ser legal. Agora estou pensando nisso agora. A gente pedir para as pessoas, nossos ouvintes, as pessoas que acompanharam a gente todo esse tempo, ajudarem a gente nisso. Poxa, que trechos que vocês acham Sim, legais? Que sim. episódios que vocês lembram, tem carinho? Para lembrar a gente de pegar alguns textos, algumas coisas assim para colocar, porque é muita coisa especial, sabe? Assim, que dá um carinho muito grande de lembrar, né? É muita coisa bacana. Eu acho que foi para mim assim um momento de discutir tantas coisas que eu acho importante. Eu lembro que chegou um momento e falou, cara, acho que tudo que eu queria falar já foi falado nesse podcast, assim, né? Claro, tem muita coisa, mas eu acho que tudo de essencial que eu tinha vontade de discutir, de refletir, de chamar alguém que soubesse mais que eu para falar com a gente. Então foi muito rico esse momento que a gente teve, né? Maria Luísa está chegando, boa. É. Ah, não, ela tá Não, dando boa ela não ideia, tá? estava. Ela está Ela dizendo já que é uma boa estava, ideia a tá? gente fazer a coletânea. Sim, É, sim. Gabriel, a gente já está indo para a parte final, né? Uhum, E eu queria dar um depoimento pessoal, né, sobre essa semana, e não é só sobre a semana, mas a relação com o Francisco. Em primeiro lugar, o, o Jubileu da Misericórdia, que se não me engano, eu não lembro o ano exato, que foi 2015, eu acho. acho que foi 2015. 2015. É. Eu tive na, na Jornada Mundial da Juventude. O Jubileu da Misericórdia foi nos anos que eu precisava de mais misericórdia de Deus na minha vida. Era uma situação, era um momento muito difícil, muito doloroso. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, como um depoimento em relação a isso. Quando o Papa Francisco começa a pregar, eu já contei isso várias vezes, eu pensei comigo assim, eu não estava maluco. Hum. E não se trata, e vou deixar muito claro, eu discordo do que o Gabriel falou agora há pouco, de quando fala que Francisco fez uma revolução. Eu acho que Francisco é uma continuação de João Paulo II e de Bento XVI. Falei Claro. reforma. Não, mas Uhum. reforma, eu discordo um Sim, pouco sim. assim.
Mas é mais uma discordância retórica, né? É Sim, para enfatizar uma coisa. eu também Não, concordo que muita coisa, sim, oportunidade, com não certeza. haveria Francisco se João Paulo II não tivesse transformado o papado. Ele não seria o Papa que foi se não fosse o papado de João Paulo II, que transformou a imagem do papado diante do mundo, que internacionalizou a igreja. Não haveria Francisco sem isso. Não haveria Francisco sem Bento XVI. Então, só deixar claro, eu não sou sommelier de Uhum. Papa. É lógico, E travou. mas sommelier de Papa é aquele que fala, não, o Papa bom era aquele. Não, não tem esse negócio de Papa bom. Uhum. Papa bom é o que Deus manda, meu filho. Senão a gente sabe mais que Deus. Mas Uhum. só para colocar o seguinte, não estou falando de Bento XVI e do uso que fizeram de Bento XVI. Mas a igreja no Brasil, e isso é muito característico da igreja brasileira, na primeira década do século XXI, caiu num discurso moralista, e aí posso falar onde eu vivia mais, dentro da renovação carismática, simplesmente insuportável. E isso foi piorando à medida que as pessoas foram partidarizando. Quer dizer, toda aquela confusão que a gente teve com a teologia de libertação lá atrás, que eu vou escrever nos próximos dias, agora partidarizaram para a direita. E aí criaram uma confusão e levantaram bandeira sobre gay, sobre travesti, tudo isso que os caras fazem hoje, completamente oposto daquilo que Francisco ensinou. E ontem pessoas trans esperavam Francisco para o último adeus, lá na porta da catedral. Não precisa dizer mais nada. Olha que coisa. Então, assim, ali quando Francisco surgiu, eu começo a perceber o discurso dele, o que ele veio falar. Eu falei, gente, eu não estava maluco, porque assim, o Deus que eu conheci lá em 1983, na Canção Nova, coincidentemente, num retiro de carnaval, na Canção Nova, era o Deus da misericórdia. A pregação que eu ouvi do Padre Jonas era a pregação da gratuidade, do Deus que mudava a minha vida. E aí Francisco trouxe para mim um alívio espiritual muito grande e foram anos mais difíceis da minha vida, os que vieram. E esses anos mais difíceis, Francisco foi minha companhia, foi minha força. E aí vem essa semana, que eu gostaria de, vamos dizer assim, de formalizar. Para mim, é uma semana de esperança, é uma semana de missão, sabe? Não é uma semana assim, ó, o Papa morreu. Não! Francisco morreu, mas ele pregava o evangelho está aí, o Espírito Santo está aí, vamos em frente, vamos levar essa mensagem, vamos continuar firme na caminhada, vamos viver a misericórdia, vamos até os mais excluídos, vamos àqueles excluídos pelos excluídos, vamos para as periferias. Quer dizer, agora é o momento de pôr em prática. E eu faço uma analogia brutal com Jesus e os discípulos, né? Sem fazer nenhuma comparação entre Jesus e o Papa. Mas eu estou falando uma comparação pastoral. Da mesma maneira que a morte e a ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu, é o momento da missão, agora é o momento dos filhos de Francisco viverem essa misericórdia e levarem adiante, né? Porque o que Francisco viveu foi o Evangelho. Então, o Evangelho está aí, não mudou. E para mim, assim, conversando com algumas pessoas, nossa, estou preocupado, próximo Papa, se vai ser conservador. Primeiro, assim, imaginar que Francisco não organizou, não quem vai ser o próximo Papa, mas que não organizou a igreja para a sucessão dele, é não conhecer Francisco, poxa. Era uma pessoa que, sabe, devia jogar xadrez muito bem. Então, assim, ele deixou uma igreja preparada para o conclave, que vai ser um conclave que vai dar continuidade. Mas não vai ser o Francisco. Se fosse Francisco, se vier alguém igual ou melhor que Francisco, aí a gente agradece a Deus, ó, que maravilha. Porque o Papa é o Papa. Não é assim, por exemplo, Bento XVI era daquele jeito, intelectual, 12 doutorados e tal, beleza, 9, né? 9 doutorados, beleza. Não dava para esperar o tipo de coisa, mas ele teve. Tem um texto de Bento XVI, para mim é totalmente revolucionário. Ali era revolucionário, quando ele fala que o amor eros é um amor divino também. Ninguém tinha dito isso antes, ninguém disse depois, porque é uma revolução. Isso é uma revolução.
Isso é uma mudança de, sabe? E foi o Papa Bento XVI que escreveu isso. E eu passei a vida toda pregando outra coisa. Falou Aí que o o Papa amor de falou, Deus é não, erótico e usou essa palavra. Olha que é, revolucionário. é um exemplo. Mas assim, só deixando claro, para mim, a morte de Francisco essa semana, semana do envio, sabe? Pediu Pentecostes do Espírito Santo, pediu o Espírito Santo em Pentecostes, e vem um novo Papa, e a igreja vai para frente, e nós aprendemos muito, e quem não aprendeu, aprenda agora, porque vamos em diante. E para você, Gabriel? Como é que É você isso, vive? eu concordo plenamente, assim, co- inclusive quando eu estava falando de reforma, que Francisco fez na igreja, eu estava pensando especificamente no que você falou da cúria, esse tipo de reforma, assim, sabe, de muito mais ligados à igreja do que necessariamente ao legado dos papas anteriores, né? É claro que teve, sim, algumas diferenças, teve caminhadas ali, né? E muitas, Bento XVI apoiou, né? E estavam querendo isolar Bento lá, ele apoiou algumas coisas, algumas mudanças que Francisco fez, e foi bacana ter um Papa em vida o Papa emérito em vida para ter esse amparo, né? Mas eu acho que é isso, que a gente viver, beber disso tudo que os papas trouxeram para a gente, né? E como você falou de João Paulo II, a gente tem um episódio que eu gostei muito que a gente fez também quando o Bento XVI morreu, sabe? Lembrando de tudo que ele trouxe, da riqueza, né? E eu apaixonei por ele também quando eu comecei a ler. Nossa, ele é um escritor sensacional, uma leveza, uma humildade, assim, sabe? Ele escreveu um livro sobre teologia, falou, eu não estou escrevendo como papa, não, quem quiser discordar pode discordar, numa humildade, assim, sabe? Era só você olhar para ele, né? Eu lembro quando ele veio no Brasil, o sorriso tímido dele, coisa, né? Eu acho que o Francisco definiu muito bem, ele era um homem de Deus, né? Então, a gente que acredita que o Espírito Santo ilumina, né, a escolha dos papas, não que a gente não tenha tido papas, infelizmente, ruins no passado, mas, enfim, era outra época e felizmente, foi na minoria, né? Mas hoje eu também estou muito tranquilo com isso, estou muito tranquilo com a continuidade. Eu acho que é muito nítido você ver no espírito dos cardeais, ninguém é louco de querer contrapor Francisco, inclusive não é uma tendência do conclave eleger um papa muito diferente de um papa carismático antes, assim, sabe? Então eles vão dando uma certa continuidade, né? Faz, às vezes, se eles quiserem mudar, eles fazem uma transição, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas não só por isso, eu acho que a gente tem que aprender a beber o que a igreja traz para a gente, como você falou, não ser sommelier de papa, né? E ser grato por aquilo que a gente tem naquele momento, né? E ouvir o que a gente tem naquele momento. É muito triste ver o tempo todo pensar, vamos rezar pelo Papa Francisco, como quem diz, vamos rezar para ele se converter, né? E só rezava por ele, mas não ouvia o que ele tinha para dizer, ou às vezes ouvia e distorcia. O que eu mais vi a gente distorcendo as palavras dele. Enfim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que a gente consiga absorver isso tudo e levar para nossa vida. Você falou de aprender com isso, de ser mais misericordioso. Essa semana foi uma semana totalmente de olhar para o exemplo de Francisco e pensar na minha vida, sabe? O que falta, né? O que eu posso aprender com ele? A gente, às vezes, né? Eu até brinquei, né? A prepotência, né? De ter o nome de filhos de Francisco, mas ao mesmo tempo quanto distante a gente está dele em algumas coisas, né? Esse exemplo que você deu, assim, de paz, mesmo no maior das críticas, de tolerância, sabe? De conseguir manter isso tudo. E eu acho que o grande símbolo dessa tolerância, dessa pacificação de Francisco, porque a gente viu no velório, aquela cena do Trump conversando com Zelensky. A gente não sabe o que vai dar ainda daquela conversa e tal, a profundidade que isso vai. Mas eu achei um simbolismo extraordinário. O último, a última conversa que eles tiveram foi aquela cena histórica, o lado negativo, né, de dois chefes de Estado quase saindo um tapa ali ao público, aquela vergonha alheia. E depois o último encontro que eles tiveram foi dentro da Basílica de São Pedro, conversando isoladamente em umas cadeiras, num canto da igreja,
de forma mais pacífica, sabe? Conversando ali, trocando ideia, simbolizando esse discurso de união, de pacificação, de tolerância que Francisco sempre pregou. É como, eu lembro quem disse assim, é como se ele já está fazendo um milagre lá do céu, sabe? Já está movendo as coisas aqui embaixo. Então, fica essa imagem para a gente, que a gente consiga ter essa tolerância com quem a gente discorda, com quem parece que é nosso inimigo, com quem às vezes prega coisas que a gente odeia ouvir falar, né? Mas que a gente, como o Francisco, sabe acolher a todos, 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 independente de quem seja, e que a gente saiba viver essa alegria, que é tão difícil às vezes, tão difícil a gente se alegrar, né? Eu estou lendo com meus irmãos a Gaudete et Exultate, quem puder ler, gente, é magnífico, é um livrinho fininho, que o Francisco fala diretamente para a gente, uma linguagem super acessível, assim, sobre como ser santo e como ser feliz em ser santo, né? Uma santidade do dia a dia, não uma santidade só nos altares, mas da gente viver essa santidade no nosso trabalho, na nossa vida, com as nossas pessoas que estão em volta da gente. E a minha oração está sendo que eu saiba que eu consiga ter a paz e a alegria que Francisco soube ter nessa santidade. Que o Espírito Santo me dê esse dom, né? E que ele fique, né, como exemplo, que agora a gente seja uma devoção também, né? E uma devoção que vá para esse lado, de lembrar da vida dele e ter ele como alguém a ser seguido, né? E seguir. Oi? E seguir, não ser E só seguir. devoção, ser Exatamente, seguimento. exatamente, O exatamente. Gabriel, para quem perdeu a deixa, o nosso Hum, objetivo no podcast Filhos de Francisco era ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de hum. Buenos Aires. Não, eu que Então, coloquei, essa outra frase que eu falei foi eu que coloquei algumas vezes, assim, é, sobre a ótica de Francisco, eu tentei resumir, enfim, né? mas a reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires mudou as nossas vidas. Mudou uma coisa muito importante que eu estava pensando hoje, que é a forma da igreja se ver, né? Eu acho que o testemunho dele diante dos excluídos, dos marginalizados, dos que estão colocados à margem da sociedade, que é uma coisa meio óbvia quando você fala em Jesus Cristo, mas voltou a ser óbvio quando se fala de igreja. Está aí, está escancarado. E a gente sabe que isso não é tão simples, não é tão fácil, isso exige uma conversão, mas eu acho que mudou a imagem da igreja sobre si. Então, quando eu digo igreja, gente, não é o corpo sobrenatural de Cristo, né? Somos nós, né? Mudou a imagem. É claro que a igreja é o corpo sobrenatural de Jesus, tá? Tudo bem, mas é só para entender aqui o que eu estou dizendo. Mudar a imagem da igreja não é uma mudança teológica da visão da igreja, mas é levar a igreja mais para perto da simplicidade, do despojamento, e, né, os sapatos de Francisco no seu caixão foram talvez um grande sinal para nós, né? Sapatos gastos porque foram para a periferia, sapatos gastos porque percorreram o mundo, sapatos gastos porque quase foi morto no Iraque, houve uma tentativa de atentado contra ele no Iraque, né? Então, que não chegou a ser consumado, mas houve uma organização. Porque organizar um atentado já é um atentado, tá, gente? Só uma dica aí. Então, organizaram um atentado e se organizaram para matar o Papa lá. E ele foi, sabendo do risco que corria, e faz pouco tempo, já não estava com a saúde tão boa quando foi, uns 2, 3 anos atrás, né? Então, eu acho que somos muito felizes de termos vivido no tempo de Francisco. Somos muito bem-aventurados. O Santini gosta de falar, ele falava isso ainda era João Paulo II, que nós tínhamos que agradecer muito a Deus pelos papas do século XX,
que foram, assim, desde Leão XIII, praticamente, todos os papas foram muito bons, muito especiais. Talvez porque a eleição começou a ser mais santa e menos política, né? Como era no tempo da nobreza europeia. Mas, de fato, a gente foi muito agraciado por Deus de ter convivido com Francisco. E Francisco me deu um grande amigo chamado Gabriel Resgala. Opa, Que é, igualmente. que é, Eu sou mais abençoado. Eu tive dois grandes novos amigos, é você e o verdade, né? Barbeiro, né? E É, lembrando do Juninho também, que eu já Juninho. conhecia, já era não tão próximo, mas um amigo que esteve com a gente no primeiro ano, se não me engano, né, nos primeiros momentos ali. Mas E, saudade dele também. e todas as pessoas que caminharam com a gente, né, Sim, nesse sim, tempo todo aí, né? E, a muita que eu gente. saiba, o único consumidor de pão borboleta é você, mas todos os demais Não, também. seu meu irmão. Ué. Ah, não, estou dizendo. Ah, Ah, sim, seu irmão que está aí, mas estou dizendo em relação a essa amizade minha, né? De consumidor de Deus pão Luiz. borboleta. Pois é, um dia eu ainda consigo te dar um pão, borboleta, gente, para quem não sabe, é um pão específico de Carangola, minha cidade, né? Só que o Luiz sempre me cobra de comer, de experimentar pão borboleta, mas é difícil que se eu for levar para ele até chegar lá o pão já fica ruim. Quando eu for Mas, visitar, então a única mas saída é você. em Oi? breve eu vou em Juiz de Fora, aí você vai encomendar para um táxi trazer de Carangola para Juiz de Fora. No dia que eu estiver aí a gente experimenta, tá bom? Melhor ainda, você tem que ir em Carangola. Tá Já certo. Ah, é estamos, verdade! É o é, combinado. é o nosso É o co- combinado. Você ir lá experimentar o pão borboleta, o pão de azedinho de sal também, é, eu nossos vou, pratos típicos. Hã? eu vou encerrar a live, o Gabriel, até é bom você ter falado isso, porque assim, até justificar um pouco, né? Nós diminuímos muito as atividades. Eu estou em tratamento médico, graças a Deus, bem encaminhado. Essa semana eu vou ter as últimas avaliações aí. Então a gente precisou dar um tempo aí, realmente, pô, não estava em condição. Mas, enfim, né? A divina providência já encaminha tudo. Vamos ter mais 2 episódios dos Filhos de Francisco, né? Como nós vamos estar, como a nossa missão continua depois, a gente está pensando ainda, rezando. Uhum. Mas o podcast Filhos de Francisco vão ter mais 2 episódios. E a gente vai falando pelas redes sociais. Um vai ser uma coletânea, né, dos ensinamentos de Francisco que nós tivemos no podcast. E também vamos ter logo após a eleição do próximo Papa, um episódio para a gente agradecer a Deus pelo. E agora, vocês tomem cuidado, tá, gente? Que quando Francisco foi eleito, falaram tanta bobagem dele que não dava para imaginar que ia ser o Papa que ele se transformou. Então, tem a eleição do Papa, tem a fofoca depois da eleição do Papa, mas não é disso que nós vamos falar, não. A gente vai falar da igreja que permanece conduzida pelo Espírito Santo. Muito obrigado por todo mundo que participou conosco, que está aqui conosco, os que vão assistir depois também. A gente vai divulgar essa live e em breve a gente está junto aí de novo. E mandem Gabriel? para a gente as suas lembranças dos Sim. episódios, trechos que vocês gostariam que a gente colocasse nessa coletânea aí de finalização dos nossos anos como filhos de Francisco aqui, né? A gente vai, o Gabriel que puxou a live, ele vai salvar a live, ela vai ficar aí à disposição e para divulgarem também. Uhum. Obrigado, Lúcia, pelo carinho. Obrigado a Uhum. todos que ficaram conosco e uma boa Obrigado. noite. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Um abraço, Eliana. Um abraço, Liana. Fique com Deus. Nossa,